Desde que eu vim para Portugal, é sempre a mesma coisa. Sempre tem alguém que me pergunta: e aí, amiga, português tem pegada? Você quer saber? Então fica aqui comigo. Meu nome é Isolda Pereira e este é o canal De Coração para Coração. Eu confesso que várias vezes eu fico com pena dos pobres dos portugueses, porque essa história de pegada é um novo para eles, né? Então, a primeira coisa que eu tenho a fazer é explicar o que é pegada. Pegada é termo brasileiro, né? O brasileiro adora inventar um termo bastante específico que só a gente entenda. Então, para ficar mais fácil, eu vou fazer o seguinte. Eu vou descrever uma cena para que vocês tenham mais ou menos uma ideia, tá bem? Bom, imagina que você tem aquela amiga e que está naquela paquera com uma pessoa e ela resolve marcar um encontro. Aí se arruma toda, vai toda bonita, e aí você diz assim: olha, amiga, me conta o que é que aconteceu. Só que a amiga não dá a menor notícia, não diz nada, e você fica até um pouco preocupada. Mas você já tinha combinado com ela, né, que se tivesse qualquer coisa, sempre a gente tem um código. Aí você espera até a manhã seguinte. Quando chega na manhã seguinte, você está indo para o trabalho, vocês trabalham no mesmo lugar, e aí você vê a sua amiga passar com aquele ar de quem viu um passarinho cor-de-rosa, sabe como é que é? Que tem aquele ar leve, anda tranquila, parece que está com a cabeça nas nuvens, dá um sorrisinho e mesmo quando não está sorrindo, tá com aquele brilhozinho no olhar, sabe? Aí você chega para ela, fala: e aí, amiga, como é que foi a noite ontem? Aí das duas, uma. Ou ela sorri, pura e simplesmente, baixa a cabeça, fica vermelha ou qualquer coisa. Ou ela disfarça e diz: foi tudo bem. E não diz mais nada. E dá aquele sorrisinho de canto de boca. Aí você diz: definitivamente, o cara tem pegada, né? Bom, é mais ou menos isso aí. Mas deixa eu explicar melhor o que é ter pegada. Bom, explicando cientificamente falando, o que é pegada? A pegada é uma predisposição que as pessoas têm de demonstrar através do toque, principalmente, e de atitudes, com demonstrações físicas, uma predisposição ao sexo ou o despertar do desejo por alguém. Tem que necessariamente ser com toque? Não. Tem pessoas que às vezes têm, como a gente diz, pegada, a gente percebe só pelo olhar, pela maneira da pessoa olhar para você. Sabe aquelas pessoas que às vezes olham para você e parece que te despem? É mais ou menos isso. Gente, desculpa, parece que resolveram fazer uma obra aqui agora. Tá uma barulheira. Por favor, me perdoem. Vamos lá, vamos tentar. Se por acaso eu perceber que o barulho continua demais, eu volto a tentar gravar num outro horário. Mas acho que dá para vocês me ouvirem bem, né? Sim, como eu estava dizendo, essa questão da pegada não tem necessariamente que ser uma coisa muito de toque. Claro que principalmente a gente associa toque, sim, por isso que é pegada, de pegar. É aquela pessoa que quando pega numa mulher, e mais uma vez eu esclareço, quando eu falo um homem tem pegada, ou um homem pega numa mulher, a gente tem que adaptar à realidade. Por quê? Eu normalmente trabalho com a média, com aquilo que é mais comum. E hoje em dia, ainda, apesar de existirem vários gêneros, o tipo de relacionamento ainda mais comum é o heterossexual. Um homem, uma mulher. E como normalmente eu me tiro como exemplo, eu coloco sobre questões da minha vida aqui que eu partilho com vocês. Eu sou uma mulher, eu sou heterossexual, sou casada com um homem, também heterossexual. É por isso que eu falo assim.
mas aqui não há lugar para nenhum tipo de preconceito. Por favor, adaptem à realidade de vocês, tá bem? Então, quando a gente fala assim, por exemplo, a mulher fala, poxa, fulano tem pegada. Sabe aquele homem que pega na gente de uma forma que não é forte, não é agressiva, nada disso, mas é de uma forma firme, que lhe transmite confiança? É aquela pessoa que, como a gente diz assim, dá um cheiro no cangote. O que é cheiro no cangote? Para nós brasileiros, nordestinos, é aquela pessoa que dá literalmente um cheiro, chega perto do seu pescoço, que é que a gente chama de cangote, que é essa partezinha aqui perto da orelha, e chega a dar um cheirinho. Ou, como a gente diz no Nordeste, uma cafungada no cangote. E parece que aquilo desestrutura você, você sente um arrepio, parece que o corpo treme. São estímulos, são homens que estimulam sexualmente, despertam o desejo numa mulher. E normalmente esses homens também têm uma certa firmeza no pegar, até aqueles mais delicados, que são super delicados mesmo, tem um toque suave, apesar de suave, esse toque é firme, lhe transmite confiança. Pegada é muito mais atitude do que o que ele faz definitivamente, né? Então, existe uma predisposição nossa por conta da evolução. Todos os seres aqui estão para procriar e nos tornarmos mais fortes. Foi assim que todo o planeta evoluiu, do bichinho mais simples até o ser humano. Então, ah, a fêmea normalmente procura um macho que durante o período que ela estiver prenhe, que ela estiver amamentando, a maioria dos animais, né, no caso os mamíferos, que ele possa ser forte o suficiente para defendê-la, para defender a cria, para que quando segure assim, por exemplo, que cuide dos filhotes enquanto elas vão caçar, quando são as fêmeas as caçadoras, ou que ele casse e traga a caça para ela se alimentar bem e poder amamentar e alimentar os filhotes. Sempre algo nesse sentido de proteção. E isso é uma carga genética que nós todos carregamos e que não há como negar. Isso significa que toda mulher vai querer ter filhos? Não. Algumas até querem e nem podem. Eu, por exemplo, nunca quis filhos e sou muito feliz assim, não tem nenhum tipo de trauma. Não digo, eu não sou uma mulher realizada, muito pelo contrário. Se eu tivesse filho, talvez eu não fosse tão feliz quanto eu sou hoje. Nem todo mundo nasceu para ter filhos. Eu estou falando de genética, eu estou falando de evolução da espécie, de todo ser vivo aqui no planeta Terra. E nós trazemos na nossa genética essa carga. Todos nós trazemos. Então, há uma tendência maior por exemplo, é muito comum você ver, por exemplo, assim, homens que falam de forma mais grave, por quê? Porque significa que ele tem mais testosterona, que é um hormônio que é produzido do homem, ou seja, se ele tem mais testosterona, perdão, significa que ele tem uma capacidade maior de gerar descendentes, ou seja, de procriar. Ou seja, ele tem uma probabilidade maior de engravidar uma mulher e dali dar continuidade àquela raça. Entendem? Como as pessoas falam, por exemplo, mulheres, o homem, ele é muito visual. Então, as mulheres que têm grandes ancas ou grandes mamas são aquelas que são consideradas mulheres parideiras, por assim dizer. Por quê? Porque ela vai ter uma capacidade maior de ter as crias, por favor, viu, gente? Crias entre aspas. Ter as crias dela ali dentro do ventre, ela vai ter mais espaço. Vai ser uma mulher que vai dar mais qualidade de vida, por assim dizer, o bebê. E a mulher que tem muita mama, provavelmente ela tem uma capacidade maior de amamentar do que as outras. Isso significa que isso vai ser verdade? Mais uma vez, não. Outra coisa, isso não é consciente, não. A gente não sabe. Isso é instintivo do ser humano,
certo? A gente não pensa nisso. Simplesmente nós sentimos, existe uma tendência, isso é instintivo, é inconsciente, está lá gravado, olha, na nossa memória ancestral. O avô do avô do avô do avô do avô do avô do avô foi desenvolvendo isso e vai levando para frente através da nossa genética, da nossa carga genética. Entenderam mais ou menos como funciona? Acho que deu para entender, né? Enfim, é por isso que nós dizemos assim, pegada. Ou se tem ou não se tem. Não é uma coisa que você possa desenvolver, certo? Mas por trás de tudo isso, não é só uma questão hormonal, não é só, por exemplo, as pessoas, as mulheres em período fértil, elas produzem mais feromônio, é um tipo de hormônio sexual que desperta o prazer, a atenção do outro através de um cheiro. É um cheiro que a gente normalmente sente? Não. Conscientemente, a gente, se por exemplo, existe um frasco, faz de conta que tem um frasco de feromônio, a gente abrir, a gente não vai fazer a menor diferença. Mas para o nosso corpo, as nossas células, sim. Se for algo compatível conosco, vai fazer diferença. Quem estiver liberando aquele tipo de hormônio, tanto homens quanto mulheres, é, vai ter uma capacidade maior de atrair o sexo oposto para a procriação. Por enquanto, a gente está falando de ciência, não é? Isso é o que acontece com o nosso corpo. E normalmente isso acontece com as mulheres no período fértil, que é justamente ela está fértil, ela quer buscar um macho para que possa engravidá-la e aí ela possa dar continuidade à espécie, certo? Mas nós somos seres conscientes. Então não é só instinto, não é só genética, não é só hormonal. Existem diversas outras causas ali por trás, entendem? Que é isso que eu vou tentar explicar um pouquinho melhor para vocês, para ficar mais fácil de entender. Bem, nós, por exemplo, brasileiros têm uma fama, principalmente a mulher brasileira tem fama de mulher fogosa, mulher boa de cama, e o homem brasileiro também. Por quê? Se a gente for pensar culturalmente, nós temos uma mistura de povos brancos de vários países, não é? Principalmente povos latinos, de povo africano e povo indígena. Qual é a fama que o latino tem? De sensualidade. A gente vê que as atitudes do povo latino, a melodia da língua, é uma língua muito melódica, não é? Por exemplo, quando a gente vê os povos nórdicos, os alemães, por exemplo, vamos falar dos alemães, as pessoas que moram mais nos lugares mais frios, que o clima também influencia, eles têm línguas mais, parece que são mais ásperas, mais rudes. Quando a gente não entende, por exemplo, um alemão, um russo, essas línguas assim, a sensação que a gente tem, até pela postura deles, normalmente são povos grandes, a gente tem a sensação ou que ele está brigando com você, ou que ele está insatisfeito com alguma coisa, parece algo rude. O povo latino, a forma de falar é mais melódica, é mais malemolente, é mais. Principalmente as pessoas que moram nas áreas de mar, nos lugares mais quentes, parece mais amistável, é aquela coisa, é gente que faz amizade mais fácil, não tem problema com contato. Então, o povo brasileiro é principalmente composto de latinos. Africanos. O que acontece quando a gente vê os povos africanos? Você vê que o africano tem filho até dizer chega. Os homens são extremamente férteis e as mulheres também. E existe o mito, porque isso não necessariamente corresponde à realidade de todos os africanos, principalmente hoje em dia, em que há tanta mistura, é que o homem africano tem um pênis grande. Isso não tem nada a ver. Existem homens com pênis grandes
que não conseguem dar prazer nenhuma mulher, há homens com pênis grandes que não conseguem procriar e há homens com pênis pequenos que conseguem dar prazer e conseguem procriar. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso são mitos, são coisas que as pessoas acham por algum motivo, não é por conta de ciência, não é nada muito comprovado. Existem as questões, por exemplo, a questão do pênis do homem africano ser normalmente maior, geneticamente falando, sim, mas isso não significa necessariamente o resto que eu acabei de falar. Mas aí é mais um componente. E o índio, o povo indígena, é um povo muito livre, é um povo em que acontece, da mesma forma que, por exemplo, no Oriente Médio, os homens podem ter diversas esposas, diversas parceiras e têm filhos com todos eles, é uma questão de cultura. Os indígenas são o inverso. Hoje tem até uma indígena que ela é bem famosa nas redes sociais, porque ela conta, ela mostra como é a cultura indígena e ela diz que ela tem, sei lá, acho que 15 filhos, uma coisa assim, e é o maior orgulho dela, e ela tem 4 maridos. Isso para eles é normal. A nudez é muito normal. O sexo não existe muitos tabus, muitas coisas. Então imagine um povo que é a mistura de tudo isso. É claro que vai ter a fama de caliente, de poder procriar muito, de serem bons de cama e coisas desse tipo, tá? Isso significa que isso é verdade? Não necessariamente. Existem pessoas que são assim. Existem, por exemplo, brasileiros que não suportam sexo. Existem brasileiros como eu que optam por não ter filhos. Coisas desse tipo. Existem homens negros que não têm pênis grandes. Existem mulheres ancudas. Eu, por exemplo, tenho uma anca imensa e não resolvi não ter filhos. Existem mulheres com grandes mamas e que têm dificuldade de amamentar. Então, tem muito mito envolvido nessa história, tá bem? Uma outra questão é a questão cultural. As pessoas são diferentes. O padrão de beleza europeu é diferente do padrão de beleza chinês. O padrão de beleza chinês é diferente do padrão de beleza sul-americano, e por aí vai. Então, um homem que é considerado atraente, por exemplo, por uma africana, por uma chinesa, pode não ser, não ter nada de atraente para uma pessoa do leste europeu. Existem as questões da cultura que nós assimilamos com a nossa família. Né? Existem, por exemplo, quantas vezes a gente vê que pessoas de uma mesma família têm uma tendência a seguir um padrão. Normalmente as pessoas, quando casam, quando constituem famílias, têm mais ou menos um padrão, são sempre parecidas. E aí quando tem alguém que é diferente, por exemplo, uma família que quase todo mundo é branco, ou são pessoas mestiças, mas com peles mais claras. Aí de repente você vê uma loura de olhos azuis e que casa com um negro numa família. Chama logo a atenção, toda a família diz, mas por que fulana escolheu Beltrana? Simplesmente porque ela gostou, pelas qualidades que a pessoa tem. Relacionamento não é só atração física, tem uma série de outras coisas que se vocês já assistiram os outros vídeos e se não foram, vão lá assistir, que eu falo que estão envolvidas. Não é só a questão física. Física conta muito, claro, mas tem outras coisas envolvidas. Outra coisa, essas questões, por exemplo, culturais, padrões de família, do local de onde você vive, por exemplo, você jamais vai imaginar falando agora da minha experiência pessoal, uma família portuguesa em que o homem casa, a família portuguesa típica, 90%, maioria, como eu digo, média, em que o homem casa com a mulher que a mãe, a família, principalmente a mãe não aprova. Isso para a família portuguesa é hábito, isso é comum. Isso significa que todo português é assim? Não, mas é o normal.
Por exemplo, a mulher brasileira tem essa coisa da sensualidade, parece muito atrevida, mas a mulher brasileira é muito de esperar que o homem chegue até ela. A mulher portuguesa, se ela estiver interessada, ela tem muito mais atitude de chegar lá e falar com o homem. Sem o menor problema. Isso para uma brasileira às vezes pode parecer. Por exemplo, a mulher portuguesa, ela gosta de sexo, ela tem uma predisposição para o sexo, mas por conta da cultura, ela fica um pouco mais na dela no início. Mas depois que a coisa acontece, e se demorar muito ela tiver afim, ela diz, sabe, vem cá, meu nego, como é que é? É mais ou menos assim. A mulher brasileira ela é mais atrevida no dançar, ela é solta, ela é isso e aquilo, mas se o cara não der o primeiro passo, são poucas as que têm coragem para fazer. A brasileira é mais inibida nisso. Ela é mais livre entre quatro paredes, não tenha dúvida disso. Porque para a gente, para nós brasileiros, se é de comum acordo e está dentro de quatro paredes, vale qualquer coisa, desde que ambos concordem. E aí, vale o que está combinado. E o que acontece em Vegas, fica em Vegas. Ninguém precisa saber. Essa é a grande diferença. Isso é cultural. Ou seja, em alguns momentos, a brasileira é mais atrevida. Em outros, a portuguesa é mais. Em alguns momentos, a brasileira é mais conservadora. Em outros, a portuguesa é mais. E isso acontece da mesma forma com os homens. O homem brasileiro ele é mais abusado, ele é mais atrevido. Ele olha para uma mulher, e é como eu falei, tem homens que olham para uma mulher e descem, você fica constrangida até. E ele chega junto, e ele já chega tocando, e ele já chega beijando, e isso e aquilo. O homem português ele é mais devagar, ele é mais respeitador nesse sentido. Mas, em compensação, o homem brasileiro, ele já está tão acostumado a ver mulher e as mulheres serem super sensuais, que ele é capaz de dançar super sensualmente sem ter o menor interesse numa mulher. O homem português, não. Há casos, eu, por exemplo, evito de ir em alguns lugares aqui onde eu moro, principalmente logo quando eu cheguei que as pessoas não conheciam, que eu era uma pessoa que estava fisicamente completamente melhor e não tinha tantos brasileiros aqui. Obviamente, é claro que eu chamava atenção. Eu não chegava em determinados lugares que eu me sentia um pedaço de carne num açougue, literalmente. A forma de olhar parece do homem português. Ele pode ser casado, ele pode ser solteiro, ele pode ser o que for. Ele não toma a atitude como o homem brasileiro que é mais abusado de chegar logo junto. Mas a forma com que ele te olha é aquela coisa que você diz assim, a pessoa acabou de tirar minha roupa toda aqui. Mas ele olha, ele deseja de longe. É aquela coisa que chega a incomodar, de fato. Mas ele normalmente respeita um pouco mais, ele não é tanto de falar ou de se aproximar de uma forma mais agressiva, vamos dizer assim. Não sei se agressiva é a palavra, mais impetuosa, pronto. Acho que é a palavra melhor. O brasileiro é mais assim, né? Uma portuguesa dançando, ela é um pouco mais comportada. Uma brasileira, ela é solta, ela dança, ela é aquilo, aí você acha que ela é uma mulher super fácil, e o cara chega junto e ela, opa, peraí, meu amigo, eu tô só dançando, não venha me agarrar, não, porque não tem nada a ver. Eu tô aqui para dançar. Quem foi que lhe disse que eu estou disponível? Entendem? É diferença de cultura. Não tem nada a ver uma coisa para outra, com a outra, melhor dizendo, desculpem. Então, não significa que uma mulher que dança de forma sensual e tal, ela está se oferecendo para um homem. E não significa que porque um português, ele chega devagar, ele te olha mais, ele conversa, e não toma uma atitude mais de toque, de beijo e de tudo, como os brasileiros costumam fazer logo num primeiro momento, que ele não gosta de sexo, ou que ele não saiba fazer, ou que ele não tenha pegada, como a gente diz. São diferenças culturais. As pessoas são diferentes. As culturas são diferentes. Tem um monte de mulher que dança aí de forma extremamente sensual e tudo. São brasileiras, são latinas, são isso. E são mulheres frígidas. E tem mulheres que são, por exemplo, japonesas, que são extremamente comedidas. A cultura deles não permite
que eles sejam tão expansivos como nós brasileiros, por exemplo. Até a forma de dança deles é mais comedida, é tudo mais fechado, eles põem a mão na boca para sorrir. E tem mulheres que sentem um prazer loucamente. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente precisa parar de confundir as estações, sabe? Ficar criando estereótipos, rótulos. Sabe aquela história de toda brasileira é P três pontinhos? Todo francês é porco? Todo português é burro? Todo africano tem pênis grande? Todo... Ai, sei lá, gente, é tanta maluquice que inventam por aí. As pessoas simplesmente rotulam, julgam as pessoas, colocam um rótulo. Isso tá errado. Primeiro que cada ser humano é de um jeito. Cada cultura é de uma forma. Somos todos iguais, lógico, somos todos iguais, todos temos desejos, merecemos respeito, todos temos que respeitar os outros, mas nós temos características diferentes. Isso não significa que seja melhor ou pior. Não é porque, por exemplo, isso é estatística, estudo, vocês podem ir buscar. O homem português não é mais devagar no primeiro momento, ele não é tão atrevido, ele conversa, ele demora mais para se aproximar. No entanto, estatisticamente, o homem português faz muito mais sexo do que o homem brasileiro. O homem brasileiro é muito mais da conquista, daquela coisa do mostrar que é macho, o Latin lover, o amante latino. Mas na hora do vamos ver, no dia a dia, nem tanto. E eu tiro isso por mim. Tem pessoas que me vêm dançando e isso e aquilo, acham que eu sempre fui namoradeira, que eu isso, que aquilo. Sempre fui Maria Bestona, as pessoas me paqueravam. Uma vez uma pessoa me disse na minha cara, a gente estava falando sobre música, sobre cantar, e aí ele fez cante, ele disse, não, tenho vergonha, não vou cantar não. Eu disse, vai lá e canta você. Ele fez, eu já estou cantando há pelo menos meia hora. E eu fiquei, hã? O quê? E todo mundo começou a rir numa mesa, eram várias pessoas, ele fez, eu estou cantando você. O que é cantar? É paquerar, é investir numa mulher, no caso no Brasil, e a gente fala cantada, principalmente o pessoal da minha época e o pessoal mais para trás. Hoje em dia as pessoas falam de outra forma que agora eu não vou lembrar também. E nunca fui uma pessoa tão atrevida nem nada, ao contrário, eu sempre fui muito tímida. Eu sempre tive muitos problemas com questão de autoestima. Eu tinha vergonha do meu corpo, porque eu posso estar de burca, onde eu estou, eu chamo atenção. E eu sempre fui muito de chamar a atenção dos homens e eu ouvia cada barbaridade. Isso não faz parte de mim, não é meu gostar de chamar a atenção, de dizer, ó, lá vem a gostosona, isso e aquilo. Aquilo, ao contrário, isso me incomoda, eu deixo de frequentar lugares assim. Tem gente que adora, tem mulher que se, como a gente diz, no dia que eu passar numa obra e nenhum peão mexer comigo, o que é obra? Construção civil. Peão são as pessoas que trabalham na construção civil. Então a gente diz assim, no dia que eu passar na frente de uma obra e nenhum peão fizer um fio-fio ou disser uma piadinha para mim, eu corto e expulso. Significa que eu não sou mais uma mulher interessante. Eu já sou do tipo que se tiver uma obra e eu correr esse risco, eu atravesso a rua. Porque se ele me disser aquilo é tão invasivo, claro que hoje em dia as mulheres estão modificando um pouco a cabeça. Aquilo para mim é ofensivo, para mim aquilo não é elogio. Não é esse tipo de elogio que eu quero receber de um homem. Né? Eu prefiro muito mais que eu passe num lugar e digo, nossa, que moça cheirosa. Nossa, que mulher tem uma classuda, elegante, tem uma cara de gente inteligente, como uma vez me disseram. Um amigo me disse, amiga, você pode estar de chinelo, calça jeans, toda desarrumada. Você tem tipo de mulher rica, de mulher chique. Sabe? É a sua atitude, mas você tem um sex appeal que não dá. Você pode estar parada, vestida de burca, com o cabelinho todo colado, e não vai adiantar, você vai chamar a atenção. É seu. Talvez ainda seja porque eu ainda tenho muita coisa para trabalhar, não é porque eu sou terapeuta, porque eu já fiz terapia, que eu não tenho problema, que eu não tenho coisas mal resolvidas, não, tá? Todo mundo tem. Tem coisas que a gente supera, tem coisas que a gente supera um pouquinho, tem coisas que a gente supera um pocão, tem coisas que a gente não consegue superar e aprende a conviver, mas eu fico extremamente constrangida, eu me sinto envergonhada.
Tem pessoas, tem mulheres que se pudessem penduravam uma melancia no pescoço, ou como a gente diz, andava parecendo uma árvore de Natal para todo mundo olhar. Isso é do ser humano. Eu tô falando mulher porque me dei como exemplo, mas tem homens que são assim também. Então a gente precisa parar com essa maluquice, esse de ficar estereotipando as pessoas, de ficarem comparando as pessoas, povos diferentes, se é português, se é brasileiro, se é alemão, se é argentino, seja lá o que for, se tem pegada, se não tem. As pessoas são diferentes, os ritmos são diferentes, as culturas são diferentes. As pessoas são como são, as pessoas fazem suas escolhas, existem as questões individuais, por exemplo, o tipo de padrão de homem que eu gosto, é como eu digo assim, é o homem esquisito, é o homem estranho, aquele homem que eu acho bonito, é aquele homem que tem um ar de mistério. Eu detesto Ken, aquele homem que parece um bonequinho, o namorado da Barbie. As mulheres adoram. Lourinho, olhos azuis, a tez branquinha, não sei o quê. Isso pra mim tem cara de menina de cabelo cortado. Pra mim não me passa masculinidade, isso sou eu. Em compensação, por exemplo, minha mãe também gosta de homens mais assim. Talvez seja uma influência da minha mãe. Pode ser. A minha família gosta do padrão mais másculo mesmo. Alguns fazem um pouquinho, mas normalmente os homens são bem machos. Sabe como a gente diz? Homem com cara de homem. Mas em compensação, por exemplo, minha mãe adora um homem de pelo no peito, de bigode, de barba. Eu detesto pelo. Foi a primeira coisa que eu falei para meu marido e graças a Deus ele também não gosta. Mas isso é de pessoa para pessoa. E existe também a influência do meio. Por que que minha mãe gosta de homem? Achava bonito. Gostar, quando eu falo, gente, é admirar, se sentir atraído. Não necessariamente você tem que estar com aquela pessoa. Por favor, me entendam bem. Mas na época de minha mãe, os homens que eram homens usavam bigode. E como dizia meu pai, eu sou da época que o homem dava a palavra dele pelo fio do bigode. Então, o homem considerado padrão, o homem considerado bonito, ou tinha bigode ou tinha barba, ou tinha as duas coisas. Hoje já é um pouco diferente. Hoje os homens têm o direito de fazer sobrancelhas, de usar um brinco, de usar uma unha pintada. Isso não significa que ele tenha qualquer outra tendência heterossexual, ou, desculpem, homossexual ou qualquer outra coisa. Não tem nada a ver, gente. Os tempos mudaram, as pessoas são diferentes. Então, todas essas coisinhas que eu tô falando, existe a questão genética, existe a questão pessoal, existe a questão familiar, a questão do meio, a questão cultural. Tudo isso mistura influencia para criar um certo padrão da pessoa, de atratividade, de desejo sexual, de escolha de parceiro ou parceira, seja lá como for. Então não dá para dizer, o homem brasileiro tem mais pegada do que o homem português? Depende daquilo que você chama de pegada. Pode ser que a pegada para você seja um homem mais brutamontes, mais e pegue com força. Eu, por exemplo, não vou querer que um homem me pegue dessa forma. Eu quero que ele me pegue de forma firme para eu sentir que a mão de um homem, não de uma mulher, mas ele tem que ser muito delicado comigo. Ele não vai me pegar à força, nem vai ser bruto, nem vai falar. Tem mulher que adora homem que fala grosso com ela e tal. Eu não suporto. Se um cara falar assim comigo, acabou. Morre ali. Sem chance alguma. Então, ter pegada, não ter pegada, depende daquilo que você considera pegada. Agora, respondendo a pergunta que não quer calar, que eu falo, que todo mundo me pergunta. E aí, amiga, português tem pegada? Perguntando sobre o meu Tuga. Se vocês gostaram desse conteúdo, gostam desse tipo de conteúdo, por favor, deixem o seu like. Compartilhem com outras pessoas. Se inscrevam no canal, que assim o YouTube... E ative o sininho, não é? Tem lá um lugar inscrever-se.
E tem um sininho do lado, aí vocês ativam, clicam naquele sininho também, porque aí o YouTube avisa toda vez que tiver um conteúdo novo aqui. Passe isso para outras pessoas, comentem o que é que vocês acharam, se vocês concordam, se não concordam, se vocês acham que realmente o brasileiro tem pegada, português não tem, que português tem, que o alemão não tem, ou qualquer coisa do tipo. Se vocês acham que o que eu falei não tem nada a ver, comentem alguma coisa. Talvez seja bastante divertido a gente ver os comentários depois. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijo.